Olá pessoal, mais uma vez aqui juntos para conversar sobre as parábolas de Jesus. Hoje falaremos sobre a parábola da figueira em vegetação. Já conversamos sobre outras duas parábolas que Jesus utilizou esse elemento, figueira. A figueira estéril, a figueira que secou, e fica claro para a gente, vamos imaginar que a figueira somos nós, Por isso que ele fala tanto de figueira, essa preocupação tanto com esse elemento figueira, que é a preocupação conosco. Essa parábola, ela trata da chegada do mundo de regeneração, que obviamente virá a partir do esforço de todos nós, desse trabalho interno, de transformação, dessa vontade nossa de colocar em prática aquilo de bom que já aprendemos, iluminar nossas sombras, efetivamente oferecer para o mundo uma nova versão melhorada nossa a cada dia, tentar se esforçar para interferir cada vez mais positivamente no mundo à nossa volta. E fica claro também, nessa discussão a gente vai ver nos elementos que Jesus se utiliza na parábola, que não tem data marcada, que isso vai depender muito desse nosso livre-arbítrio, desse nosso esforço, desse trabalho todo que nós estamos envolvidos. Especificamente nós, espíritas, a gente vai sempre focar nessas discussões. Os espíritas, vamos pensar nós, espíritas, como a figueira. Então, esse primeiro elemento, que é a figueira, trata justamente do esforço de cada um de nós, da vontade de cada um de nós de se tornar melhor. Quando ele fala em ramos tenros e folhas brotando, ele está falando justamente de nós, desse nosso esforço inicial já para mostrar o trabalho. A gente está fazendo com que nossas folhas brotem, a gente está fazendo com que, pelo menos, a aparência dessa árvore comece a se mostrar. É claro que não pode parar por aí, porque essa sequência dos ramos tenros, das folhas brotando, é para você chegar na etapa dos frutos. Quando a gente conversou sobre a figueira que não apresentava frutos, isso ficou bem enfatizado. Então é a sequência. Então Jesus está observando essa figueira e está vendo, olha, essas figueiras, esses espíritas, eles estão já apresentando ramos tenros. É claro que esses ramos tenros podem dar em nada, mas eles podem também dar na sequência, nesse esforço, nessa continuidade, os frutos necessários para alimentar esse mundo tão faminto de tudo. Ele fala tenros porque inicialmente as nossas iniciativas são tímidas, são esforços pequenos, os sinais que a gente vai demonstrando ainda são de pequena monta, mas já são indicativos desse processo de transformação. Esses sinais pequenos também, na verdade, conduzidos de forma conjunta, com muitos, uns se ajudando, a gente vai realizando grandes coisas. O outro ponto que ele fala é que o verão está próximo, significa o seguinte, é o tempo de colheita. Não adianta só eu ter ramos novos, não adianta ter folha, se quando chegar o tempo de colheita não ter fruto para oferecer. Então eu preciso, ele alerta isso, eu preciso ter frutos para oferecer. E esse alerta de que o verão está próximo é claramente esse indicativo. Tem uma outra parábola muito interessante que a gente vai discutir oportunamente, que é a separação do joio e do trigo. Aí fica bem claro, bem flagrante essa visão de Jesus de que nos momentos de decisão a gente vai ter que ter frutos para mostrar, vai ter que ter talento, vai ter que ter um crescimento efetivo espiritual para mostrar que nós somos capazes de seguir para as próximas fases desse planeta quando ele chegar no mundo de regeneração, que é o foco dessa parábola, O mundo de regeneração que está sendo construído, forjado, passo a passo, ainda em meio a tantos processos complicados, ainda um mundo de provas e expiações, mas já com sinais de mundo de regeneração. A gente já percebe pessoas se comportando como já parte desse mundo, embora ainda tenha muita gente agindo de forma primitiva, ainda no nosso planeta, infelizmente. Outro ponto que ele fala, que essa geração é o foco. A geração somos nós, Desde a época de Jesus, desde antes de Jesus, somos nós, reencarnando em várias etapas, aprendendo, conseguindo amadurecer passo a passo.
nós representamos essa geração. E essa geração está no momento já de oferecer algo mais significativo. Por isso que ele fala, né, que as decisões têm que ser tomadas. E aí ele ressalta dois aspectos importantes nessa parábola para a gente pensar. Ele diz: o céu e a terra passarão, as minhas palavras não passarão. O céu e a terra passarão, ele está falando das questões materiais. É lógico que a gente vive no mundo material, a gente tem que se ocupar com as questões materiais, mas elas não podem ser tão decisivas à nossa vida a ponto de colocar de lado os importantes aspectos espirituais da nossa caminhada. O aspecto espiritual ele simboliza com essas palavras não passarão, ou seja, a vida material vai passar, mas a vida espiritual não vai passar. Então a gente precisa estar consciente disso e mesmo vivendo no mundo material, nos ocuparmos de questões espirituais. Temos tempo para as questões espirituais. Hoje, nesse momento delicado que estamos vivendo, a pandemia, é importante que a gente aproveite esse momento para refletir, para pensar bastante sobre o nosso papel na vida, como a gente está aproveitando essa encarnação. Porque ela escoa muito rápido pelos nossos dedos, a gente vê isso claro, né? Esse passar de tempo, já são 3 meses quase, né? Por aí, quase 3 meses, 2 meses e pouco, que a gente está nessa luta, nesse complexo processo de nos reinventarmos, de buscarmos passar o nosso tempo com qualidade, ajudando o mundo da melhor forma que a gente puder. E por fim, ele fala o seguinte: olha, mas esse mundo de regeneração, eu não sei quando vai acontecer, você não sabe, ninguém sabe. Só o Pai, né? Só Deus, né? Você está fora do tempo, né? Deus não vale nessa história, né? O que ele ressalta é o seguinte: ninguém sabe, porque na verdade ele vai ser fruto do nosso livre-arbítrio, do nosso esforço, do nosso trabalho para contribuir para a construção do mundo melhor. Alcançar o reino de Deus pode não ser fácil, né? Pode não ser uma coisa instantânea, mas uma coisa é certa: ele vai vir de trabalho, vai vir de muito trabalho, não vai vir de mágica, ele vai vir desse grande esforço e vai ser construído de dentro para fora. E quanto mais a gente contribuir, né, para que esse processo se desenvolva no planeta, melhor para a gente, né? Melhor para todos nós, melhor para as pessoas que nós amamos. A satisfação de trabalhar no bem, de fazer parte desse esforço é a grande marca do espírito, que nós sejamos capazes de viver plenamente como espíritos que somos, certos de que somos figueiras com ramos tenros ainda, mas que somos muito capazes de oferecer frutos. E a gente vai oferecer frutos nesse verão que está chegando. Não é um verão físico, né? Mas é um verão espiritual. Até a próxima.